E ali estava escrito: o nosso Deus reina nesse Brasil. E era o nosso ex-presidente, Bolsonaro, a angústia que ele estava sentindo naquela hora. E eu vi o Senhor pondo pessoas em liberdade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Mais uma vez, durante o clamor pela nação do Ministério Internacional Shalom, Deus entregou tremendas experiências espirituais para as irmãs Edilene, Pamela e a apóstola Ellen. A nação brasileira foi alertada que obras malignas foram feitas contra o Brasil. Mas Deus enviou seus anjos sobre esta nação. E muitos que estão presos injustamente, Deus vai libertar. Na revelação, o Senhor mostrou ainda o ex-presidente Bolsonaro muito triste e avisou para levantar um clamor pela vida dele e da esposa Michele Bolsonaro, pois Deus não perdeu o controle do Brasil e em breve esta nação será liberta. Confira. Amém. Nós vamos ouvir a experiência da irmã Edilene. Graças e paz, irmão. Eu vou compartilhar a minha experiência de hoje. A minha experiência começou na hora do louvor. Ali o Senhor abria a minha visão e eu começava a ver a guerra que nós íamos enfrentar pela nação. E ali foi quando o Senhor usou a apóstolo para ministrar sobre a minha vida. E ali tinha algo que me prendia, que eu não conseguia experiência. E ela profetizou que o arcanjo do Senhor descesse para me buscar. E ali naquele momento, o arcanjo do Senhor desceu. E antes de ele me levar ao céu, eu fiz a pergunta para ele e disse que sim. E ali ele me leva ao céu. E ele começa a falar comigo sobre as armaduras, sobre a guerra. E ele me levava a um local que estava sendo feito uma grande obra de feitiçaria. E quando eu chegava nesse local, eu me deparava com um grande principado, com um chifre muito grande. Ele tinha só um chifre bem no meio da cabeça. E ali ele tomava conta daquele lugar, para que ninguém entrasse ali. E eu dizia para o arcanjo: como é que eu vou fazer para entrar aí? E ele falava: você só veio observar, você vai voltar. E eu voltava lá para a sala de armadura. E quando eu chegava na sala de armadura, eu começava a ser equipada para mim ir para a guerra. E ali ele me levava para o campo de batalha. E eu começava a guerrear pela nação. E quando eu estava guerreando, o arcanjo do Senhor falava que eu tinha que voltar naquele lugar. Mas dessa vez eu ia equipada. E nada ia impedir o que era para me fazer ali. E quando eu chegava lá, eu me deparava com esse principado. E ele estava ali. E ele tinha um chifre que saía fogo desse chifre. E eu tentava passar, eu não conseguia. E ali eu comecei a ficar desesperada porque eu não conseguia passar. E ali foi muito rápido, a minha armadura, tudo mudou. E ali nada podia triscar em mim naquele local. E eu conseguia passar pelo aquele principado. E eu começava a cavar. E o arcanjo do Senhor falava que eu tinha que cavar para desenterrar uma bandeira. E era a bandeira do Brasil que estava enterrada ali. E junto com a bandeira tinha muitas fotos dos guerreiros. Não dos guerreiros que vão para a guerra, que guerreiam, mas dos guerreiros que estão pela madrugada em oração. E ali eu começava a ver muita foto de muitas pessoas ali naquele lugar. E ali o arcanjo do Senhor falava que eu tinha que gerar todas aquelas fotos e rasgar. Mas eu tinha que ser rápido. E eu começava a tirar e rasgar, tirava e rasgava. E lá embaixo estava a bandeira. E quando eu puxava a bandeira, o arcanjo do Senhor mandava levantar.
E quando eu levantava, ele me mandava eu ler o que estava escrito ali. E ali estava escrito: o nosso Deus reina nesse Brasil. E não tem nada, não tem obra de feitiçaria, não tem nada que possa impedir o agir de Deus no nosso Brasil. E ali eu ficava muito feliz. E ali o arcanjo do Senhor falava: ainda não acabou. E ele começava a falar comigo ali mesmo naquele local. Ele dizia: muitas obras estão sendo feitas, estão usando crianças para fazerem obras de feitiçaria de alto nível, crianças inocentes. E você vai guerrear pelas crianças do Brasil. E quando eu ia guerrear, irmão, eu via muita gente guerreando. Pessoas que eu não conheço, pessoas de fora, marchando, pessoas usando essas espadas. E ali eu perguntava do arcanjo: de onde são esses guerreiros? E ele dizia: hoje se levantou muita gente do mundo todo para ajudar vocês nessa guerra. Porque essa guerra é uma guerra de alto nível. Porque grandes coisas o nosso Deus vai fazer nessa nação por esses dias. Assim como ele já tem feito, e muitos não estão conseguindo ver. E ali eu começava a guerrear. E quando eu estava guerreando, eu tinha que destruir outra obra de feitiçaria. E ali, irmão, quando eu ia para outro campo, e ali eu via uma obra de feitiçaria, tinha muito sangue. E ali eu via nome de pessoas também muito preciosas para o Senhor. E ali o arcanjo do Senhor mandava tirar foto de pessoas que estavam ali. E eu começava a tirar e rasgar as fotos. E lá no fundo tinha frases escritas, eram frases bíblicas. E ali eu olhava para o arcanjo e eu dizia bem assim: por que eles estão enterrando as palavras que está escrito na Bíblia? Estava rasgado, tinha alguns versículos rasgados, tinham rasgado a Bíblia e tinham enterrado ali. E ele falava assim: só tira daí, tira tudo, mas tira rápido, porque está entrando, os grandes demônios estão entrando. E ali eu começava a tirar muito rápido aquelas palavras bíblicas, cada uma que eu tirava, e eu começava a doer em mim, eu sentia doer, porque é a palavra do nosso Pai, que Ele deixou para nós estudar, para a gente ter sabedoria, e ali estava sendo enterrado, e Ele dizia: tira, e eu tirava, e eu começava a guerrear com muitos demônios que entravam ali naquele lugar, e ali eu começava a guerrear pelas crianças, e eu era atingida. E ali eu perguntava do arcanjo por que eu estava sendo atingida. E o arcanjo dizia que não era para mim ter medo. E foi muito rápido. E ali, de novo, mudou minhas armaduras. E eu comecei a guerrear. E para a honra e a glória do Senhor, eu consegui destruir aquelas obras de feitiçaria. E depois eu fui para o campo de batalha. E ali eu guerreei pela nação. E ali o arcanjo falava... Ele dizia para mim repetir a frase que eu tinha tirado na primeira obra de feitiçaria: que o nosso Deus reina nessa nação e não tem nada que vai impedir o agir de Deus no nosso Brasil. E ter aqui eu posso compartilhar. Amém? Amém, irmã Pamela. Graças a Deus. Quando eu vim na oração, terça-feira, o Senhor tinha me mostrado algumas coisas. Tinha uma bandeira. E era a bandeira do Brasil. Eu achei até estranho. E nossa bandeira estava toda manchada com um símbolo. Uma bola, e entre ela tinha um triângulo. E o anjo do Senhor pediu para me quebrar, rasgar aquela bandeira toda. Porque era uma obra que tinha feito ali. E eu rasguei, passei a espada na bandeira. Logo depois... o anjo do Senhor me levou até Brasília. E ali eu vi demônios principados diferentes. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. E ali o Senhor dizia que eu precisava guerrear por uma pessoa que ele foi indiciado injustamente naquele lugar. E aí eu comecei a guerrear por ele. E eu comecei a guerrear naquele lugar. E eu comecei a guerrear. Irmãos, ali parecia assim que
todos se juntam e fazem obras de feitiçaria só naquele lugar. Naquele lugar tinha muitas obras de feitiçaria. E ali eu começava a guerrear e o anjo do Senhor dizia que eu tinha que quebrar. E eu começava a quebrar as obras de feitiçaria. As obras de feitiçaria eu quebrava, irmãos. Eu via anjos do Senhor e uns outros guerreiros, né, que eu não conheço. Eu via eles lá. Eles estavam com uma armadura, chegar a reluzir naquele lugar. E a gente começava a guerrear. E quebrar as feitiçarias que estavam ali naquele lugar. E ali o Senhor nos deu vitória naquele momento. Logo depois o anjo do Senhor me levou num casarão. Ele era muito bonito. E lá dentro tinha um homem e uma mulher. E o Senhor me permitia ver ele angustiado, muito triste. E eu dizia: Senhor, conheço ele. E eu via ele. E era o nosso ex-presidente, o Bolsonaro. A angústia que ele estava sentindo naquela hora, junto com sua esposa. E eu via ele tentar entender o porquê que aquilo estava acontecendo com ele. Ele muito frustrado e angustiado ao mesmo tempo. E aí o anjo do Senhor disse que eu precisava guerrear por eles dois, porque ele está sofrendo muito contra-ataque. É muito levante sobre a vida dele. E ali eu comecei a guerrear pela vida do ex-presidente. E o Senhor dizia que está chegando o tempo que as coisas iriam se esclarecer. E logo depois eu via tipo um céu. E eu via o martelo. Eu via um martelo todo de ouro. E ele batia em direção ao Palácio dos Três Poderes. Um martelo de ouro. E eu via, batia 3 vezes naquele lugar. Batia a primeira, quando levantava, saía tipo uma luz, ficava escrito justiça. Batia a segunda, justiça. Batia a terceira vez, justiça. E essa foi a minha experiência de hoje. Uma das coisas que o Senhor, ele foi muito... Eu vi a misericórdia do Senhor, sabe? Com muitas almas. Hoje eu sentia o peso da responsabilidade, irmãos, de orarmos pelo perdido, por aqueles que não conhecem a Jesus. O Senhor, ele falou que ele está no controle de tudo. E que essa obra no Brasil é uma obra de redenção, de salvação e de libertação. E trouxe uma paz muito grande. Como é bom termos comunhão com o Espírito Santo. Eu estava até mencionando sobre esse amor de Deus agora há pouco, que Ele tem por nós. Né? Estava compartilhando aqui com a irmã. Essa graça. E quando você pensa que está perdido algo e que Deus não está, ali o Senhor está sempre disponível para nos alcançar. Me chamou a atenção algo que eu podia ver. O Senhor me permitia ir em vários lugares hoje. Mas eu cheguei em um determinado lugar. E eu via pessoas, e o Senhor me fazia entender que era dentro de prisões, dentro de um presídio. Eu não sei qual era o nome daquele presídio. E eu via um homem, servo do Senhor. E ele estava clamando. O Senhor falou: meu poder vai descer neste lugar. As cadeias vão se quebrar e vai ter liberdade, o Senhor falava. E eu vi o Senhor pondo pessoas em liberdade. O Senhor disse: aquele mesmo poder que desceu lá em Atos dos Apóstolos, hoje desceu na terra. E eu começava a ver o Senhor. Irmãos, o que me chamava a atenção é que vinham anjos, eu via descendo. Eles vinham do céu, só que eles se transfiguravam em pessoas. E eles começavam a falar. Eu via muitas pessoas se drogando na beira das ruas. E eles começavam a falar com essas pessoas. E o Senhor falava: a ausência
de ceifeiros na minha obra, tem feito eu mandar anjos para fazer o que eu comissionei à igreja. Porque o meu povo perdeu a sensibilidade do amor pelo perdido. E o Senhor falava da volta dele, que as pessoas amam as coisas e têm perdido isso, né? Eu estava compartilhando, então é algo muito profundo. Nós estamos clamando pelo Brasil. A obra que Deus tem para fazer para o Brasil é porque Deus ainda tem plano de salvar o perdido. E Deus me mostrava as sarjetas, uma nação corrompida pela prostituição, pela droga, pelos vícios, irmãos. E Satanás, de todas as formas, está querendo lançar o povo nesse caos. Mas o Senhor disse para orarmos pelos perdidos. O Senhor tem plano de salvação nesta nação. E eu conseguia ver com clareza, né? Eu chego a compartilhar assim, porque são coisas também, não deixa de ser experiências novas que eu estou tendo com o Senhor, né? Experiências maravilhosas da parte do Senhor. E o Senhor me permitia, irmãos, que eu visse o Senhor fazendo assim obras de cura, sabe, de maravilhas assim na terra. E o Senhor disse que tudo isso é efeito da oração do justo, que faz o céu se abrir e o poder de Deus descer. Então, assim, eu fiquei muito feliz e eu sei que o Senhor, Ele está trabalhando por sua criação, pelos seus filhos. E nós precisamos fazer a nossa parte como igreja do Senhor. E eu vi as pessoas desesperadas procurando as igrejas. E eu ficava vendo que era a ação dos anjos na vida do perdido que conduzia. É como se eles encaminhassem para as igrejas. E o Senhor dizia, esta comissão eu deixei para a igreja, mas muitos não têm feito a minha vontade. É tempo de lançar a rede e eles estão recolhendo as redes sem peixes. É muito forte isso. Isso é um despertar para mim, é um despertar para você, é um despertar para todos que ouvem essa palavra. Amém? Então foi a minha experiência que eu tive com o Senhor nessa noite, neste lugar. Amém? Que Deus abençoe o Brasil. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.